Vamos orar e entregar essa live ao Espírito Santo para que ele fale aos nossos corações. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu adentro as regiões celestiais, Pai, e te entrego, Senhor, esta live, Pai. Eu te entrego, Senhor, este momento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Envia os teus anjos, Pai, para adentrarem na casa de cada um dos teus filhos, dos teus servos, Pai, que estão aqui em busca da tua palavra, em busca de um romper espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, eu entrego o controle, o domínio desta live ao amado Espírito Santo de Deus, ao seu Ruach HaKodesh, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te entrego o controle do meu intelecto, das minhas emoções, do meu racionalismo, eu te entrego o controle dos meus lábios, da minha voz, fala comigo, fala conosco, fala através de mim. Abençoa cada participante, envia os teus anjos, Pai amado, Pai querido, em cada lar aqui, Senhor. Pai, abre os olhos do entendimento do coração de cada um, Senhor, para que ele possa, Senhor, ouvir o Espírito Santo de Deus falando com ele através dessa live. Pai, esta live é para a honra e glória do teu nome, para te exaltar, Pai, para te adorar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por estar no meu fã-clube, Marlinda, Pastora Maria. Aleluia, aleluia. Então, numa série de lives, no qual o título é Limpos para Deus nos ouvir. Algumas lives atrás eu fiz um apanhado geral de todos os pecados. Bem-vinda, Maria Felizmina, senti falta sua nas lives. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Bem-vinda, Leia. Aleluia. Já toca no coraçãozinho laranja e já faça parte do meu fã-clube. Se estas lives têm te ajudado, têm te auxiliado, têm aberto os seus olhos, amém? Então, eu fiz um apanhado dos pecados em geral, da idolatria, do orgulho, da imoralidade, da perversidade sexual. E hoje eu estarei falando sobre boa tarde, a paz de Cristo, minha amada. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa recompensá-las 1000 vezes mais. Amém? E o tema de hoje, ele é um tema sensível, mas é uma coisa que é necessária que nós saibamos para que Deus tenha os seus olhos e os seus ouvidos abertos para receber as nossas orações. Porque, igual eu estava falando, muitas vezes nós nos perguntamos, eu jejuo, eu oro, mas a minha oração não tem resposta, mas eu não recebo aquilo que eu peço ao Pai. E isso pode estar nos pecados de estimação que muitas vezes nós nos recusamos a abandonar. Nós nos recusamos a deixar. Nós jejuamos, nós oramos, vamos ao culto, mas temos aquele pecado escondido. Temos muitas vezes aquela coisa que nós não conseguimos abandonar. E nesses momentos é necessário que você peça o auxílio ao amado Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo do Deus vivo, do Senhor Jesus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, como está na palavra de Deus. Então, o assunto de hoje é sobre a nossa boca, sobre a nossa língua. Nós a usamos diariamente, quase que o tempo todo. Nós a usamos para abençoar, como estou fazendo aqui através dessa live. Mas muitas vezes nós usamos para amaldiçoar os filhos de Deus, e isso não agrada ao Pai. E pode ser esse um dos motivos pelos quais muitas vezes o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Ele cria um muro de bronze. Ele entope o canal que nós temos direto ao trono de Deus.
E dependendo do pecado, o Senhor resiste, ele se recusa a ouvir e atender às suas orações. Então, com as nossas bocas, com a nossa boca, com a nossa língua, nós podemos usar para abrir portas para que Deus haja ao nosso favor. Nós abrimos a boca para abençoar os irmãos, ou nós podemos abrir a nossa boca para amaldiçoar os irmãos e a nós mesmos. Não tem outra opção. Ou você usa a sua boca para Deus agir na sua vida, na sua família, ou você usa a sua boca para dar legalidade para que o inimigo destrua a sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz na Bíblia que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Ele está ao nosso lado anotando tudo aquilo que sai da nossa boca. E o que eu quero dizer aqui não é para afrontar ninguém, não é para ofender ninguém. Eu também peco. Existem momentos onde mesmo pela manhã eu passei uma noite atribulada, eu estava nervosa e eu fui rude com a minha filha. Mas eu me coloquei, me conscientizei, pedi perdão a Deus e pedi perdão à minha filha. Nós erramos constantemente, mas você tem a opção de permanecer no erro ou de consertar o erro. Então, quando a Bíblia ela fala da nossa língua, ela fala sobre murmuração, sobre fofoca, sobre reclamação, sobre difamação, sobre palavrões, sobre gritaria, sobre a crítica destrutiva. Muitas vezes você usa a boca para falar assim: eu só quero te ajudar. Mas, na verdade, você usa a sua boca para destruir os sonhos do seu irmão. Você usa a sua boca para destruir a autoimagem do seu irmão. Aleluia! E em Provérbios 18, 21, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte... Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, eu costumo dizer que o nosso plantio ele é opcional, mas a colheita, aquilo que você colhe através da sua boca, é obrigatório. Não há plantio sem colheita. Pode passar um dia, um ano, um mês, 10 anos, você pode se esquecer, mas o boleto chega. A dívida, a carta de dívida chega à tua porta, no momento em que você menos espera. Então, Deus está exortando-nos aqui. A língua tem poder de morte e de vida. A língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Qual é o caminho que você está disposto a percorrer neste dia? A palavra de Deus nos diz em Efésios 4, no versículo 29. Efésios 4, 29. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Como você tem usado a sua palavra? Como você tem usado a sua boca? Você é uma luz no meio das pessoas ou você é escuridão que onde você chega, a treva chega junto com você? Tem alguns tipos de pessoas que quando elas adentram o ambiente, as pessoas torcem o rosto, franzem o senho, se estão conversando, param de conversar. Você já chegou a se perguntar o motivo de isso acontecer? Hein? Vocês já se perguntaram o motivo pelo qual isso aconteça? Aleluia! Pode ser que você seja
Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, glória a Deus. Pode ser que, e existem aquelas pessoas que quando elas adentram o ambiente, parece que elas trazem a luz de Jesus, as pessoas sorriem, as pessoas se alegram. Quando alguém se lembra de você, se lembra com alegria ou se lembra com tristeza. Então, aqui na minha versão da NVT está assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Na Almeida Revista e Corrigida está: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Torpe vem de torpeza, de vilez. Almeida Revista e Corrigida. Você tem usado a sua boca para trazer o bem ou para fazer o mal? Aleluia, aleluia. Se pergunte, meu irmão, se pergunte qual é o plantio que você, na versão Almeida, deixa eu confirmar aqui, Almeida, Revista, não, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida de 2014. As Bíblias mais antigas têm muitas palavras que essas novas não têm. Então, aqui está: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom, boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Aleluia, aleluia. Então, hoje nós vamos ver como os pecados da língua ferem as pessoas, destroem relacionamentos, e além de tudo isso, entristece o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. E eu quero que você se conscientize de que quando você tem um linguajar puro, Deus ouve e se agrada de você. E neste momento, eu vou fazer uma oração rápida. Senhor, coloca, Senhor, hoje, Senhor, teu dedo na nossa boca, Pai, no nosso coração. Ensina-nos a falar, Pai, aos teus filhos com amor, com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que toda palavra que saia da nossa boca, Senhor, sirva, Pai, para edificação, sirva, Senhor, em nome de Jesus, para levantar os teus filhos, Senhor, e não para destruir. Ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos, tu que és o Espírito da verdade, o Espírito do juízo e o Espírito da justiça. Em nome de Jesus. E em Tiago 3, Paulo vem nos declarar que a língua é o menor dos membros do corpo, mas ela é capaz de estragar, de causar um estrago, de destruir uma vida, de destruir uma reputação, de destruir uma pessoa. E aqui, em Tiago 3, no versículo 5 está: assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Olha que forte, olha que forte. Então, a nossa língua, ela é um mundo de maldade, ela é um mundo de iniquidade, e ela pode destruir o nosso corpo. A palavra de Deus na Bíblia Hebraica Brasileira, ela tem uma outra tradução.
ela diz o seguinte: da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gloria de grandes coisas. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma floresta. Sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está alojada entre os membros do nosso corpo e o contamina por inteiro, incendiando todo o curso da nossa vida. Seu fogo é alimentado pelo Gei-Rinon. O Gei-Rinon era como se fosse o inferno ali, onde o local para onde eram mandados os demônios. Então, olha como a nossa língua pode destruir, pode tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Eu falo a nossa língua porque eu sou pecadora. Eu sou pecadora. Então, o que Tiago está aqui nos dizendo? Ele está nos dizendo, ela é pequena, mas ela pode destruir a sua vida e a vida de alguém. Com a sua língua, você pode destruir o seu casamento, você pode magoar, ferir os teus filhos. Muitas vezes com uma palavra desnecessária que você chama de uma crítica construtiva, você destrói uma amizade que se levou anos para construir. Com a nossa língua, igrejas se dividem. Então, morte e língua estão no poder da nossa boca. E eu vou ler novamente Provérbios para vocês. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, aqui, no versículo 7 de Tiago, está escrito assim: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Aleluia, Fernanda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Fernanda Galdino, nós temos uma Galdina aqui conosco. Seja bem-vinda. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Deus e Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. As principais promessas de Deus para nós, Fernanda, é que o Senhor Jesus, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele te ama, a sua alma é preciosa. Para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Persevere, continue, não desista. Então, com a boca, você eleva a autoestima de alguém, mas com a boca você destrói a autoestima de alguém. Com a sua boca, você pode matar a fé de alguém. Uma pessoa que, vamos dar um exemplo, uma pessoa que está tentando fazer o ID do Senhor. Ela abre a live a primeira vez, aquilo ali já gerou um esforço tremendo para ela. Ela tem que passar pelo medo, tem que passar pela ansiedade, e chega um endemoniado e fala para essa pessoa assim: você não sabe falar, você não sabe, vai treinar, você destruiu a obra de Deus na vida daquela pessoa. A palavra que eu posso te dar, Fernanda, se aquilo que você quer traz paz ao seu coração, se você orou, se você entregou na mão do Espírito Santo e você recebeu a paz, é confirmação de Deus.
Porque a paz é o árbitro entre nós e Deus. É a paz no nosso coração. Agora, se você quer abrir um comércio, mas você está inquieta, você se sente nervosa, ore novamente. Ore novamente. E se você mesmo assim continuar sem paz, essa é a resposta de Deus para você. Porque Deus é aquele que nos traz a paz que excede a todo entendimento. Amém? Então, se você, com a sua língua, você pode matar a reputação de alguém, você pode matar os sonhos de alguém. Aleluia, Deus seja glorificado em sua vida. Então, não existe vida de oração saudável se a sua boca produz morte. Como que você pode se ajoelhar diante de Deus, orar e viver murmurando? Como que você pode pedir uma coisa de Deus e na sequência seguinte você está murmurando, você está reclamando, você vê todo momento Deus agir na sua vida, mas você continua murmurando, você continua reclamando, você... Não, meu irmão, não. Quando eu era nova na fé, eu fiz muito isso. Tinha momentos que eu tinha uma fé que ia lá em cima, eu chegava no dia seguinte, eu já estava em dúvida. Eu já estava em dúvida. Deus não opera nada na incerteza. A palavra de Deus nos diz: não sejamos levados como as ondas do mar, de um lado para outro, sem ter direção. Uma hora você acredita, uma hora você duvida. Em Filipenses 2,14, Filipenses 2,14, a palavra de Deus nos diz: façam tudo sem queixas nem discussão. Então, murmurar é quando você se queixa o tempo todo. Murmurar é quando você reclama das bênçãos que você tem. Murmurar é quando você reclama das pessoas à sua volta. Você não consegue enxergar aquilo que as pessoas estão fazendo na sua vida. Deus usa pessoas para te abençoar. Deus usa as pessoas para te conduzir, mas você só reclama, nunca agradece. Então, murmurar é quando você fala mal de Deus, quando você reclama. Murmurar é quando você nunca está satisfeito com nada, você acha defeito em tudo. E em Deuteronômio 14, o povo de Deus, olha só aquele povo, eles estavam há mais de 400 anos cativos no Egito. Eles trabalhavam de sol a sol, trabalho escravo, trabalho pesado, produzindo tijolo ali com o barro, com o feno. E às vezes tinha o mínimo para sobreviver. E eles clamaram a Deus e Deus mandou Moisés para tirá-los ali daquele tempo de escravidão. Eles clamaram a Deus e pediram por libertação. E quando eles estavam ali no deserto, que Deus fez os sinais, os prodígios e as maravilhas, e tirou eles com mão forte de lá, a única coisa que eles sabiam fazer era murmurar, e isso entristeceu Deus ao ponto de Deus declarar para Moisés: eu vou matar esse povo, vou destruir esse povo e vou começar uma nação somente de você, Moisés. Esse povo nunca está satisfeito. Números 14, a partir do versículo 2. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Eles clamaram pela morte, olha a ingratidão daquele povo. Diziam: por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiras de guerras.
Não seria melhor voltarmos ao Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Eles estavam ali, esse momento é quando eles estavam ali quase para chegar na terra de Canaã, a terra prometida. E Moisés escolheu 12 espias para ir na terra e ver como era a terra. E entre esses 12, eu não sei, não me lembro direito se era 10 ou 12, estava Josué e Calebe. De todos os que foram espiar a terra, tudo chegaram reclamando, murmurando. Lá, as pessoas que moram lá são gigantes. Lá tem muitas colheitas, mas nós não conseguiremos vencer os gigantes, eles nos destruirão como moscas. Deus abriu o mar vermelho para que esse povo passasse. O Senhor era uma coluna de fogo durante a noite para protegê-los no deserto e uma nuvem que os conduzia. Deus derramou sobre eles alimento do céu. Deus trouxe codornizes para eles pegarem a menos de 1 metro. E esse povo estava reclamando. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. E no versículo 10b, no versículo 9, Josué e Calebe, eles disseram o seguinte para aquele povo: não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles são indefesos. Não tem que os proteja, mas o Senhor está conosco. Ninguém é maior que o nosso Deus. Não tenham medo deles. E o que eles fizeram? Eles queriam apedrejar Josué e Calebe, porque eles disse isso, e de repente a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Deus se entristeceu de tal forma que aquele povo que Deus estava a ponto de destruí-los. Isso é que a fofoca traz, isso é o que a difamação traz, isso é o que as críticas destrutivas fazem com as pessoas que estão ao seu redor. E a fofoca é quando você fala da vida do outro, quando ele não está presente. E você ainda fala assim, e você muitas vezes não para ajudar, você só fica falando. E muitas vezes você fala, eu vou só comentar. O outro não está, é fofoca. Você está fazendo fofoca da vida do outro. Em Efésios 4, 31. Efésios 4, 31. Não, Efésios 4. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Então, aqui você está usando a blasfêmia. Então, você precisa abandonar toda ira, toda maldade, toda maledicência, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia. Tudo isso tem que sair da sua boca. E blasfêmia também é falar mal das pessoas, não é só você falar contra Deus, mas quando você fala de um ser que Deus criou. A sua crítica destrutiva é quando eu falo mais para derrubar do que para ajudar, e você fala assim, eu vou só apenas comentar. E aqui em Efésios, no 4:30,
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Você é propriedade de Deus, você é povo santo, você é nação escolhida por Deus. Use sua boca para edificar. Não use palavras de baixo nível, não grite, não xingue, não use ironia pesada com as pessoas, não humilhe os outros. Como que você pode usar a sua boca para abençoar a Deus, para orar a Deus, mas você usa a sua boca para difamar o seu irmão? Como que você quer que Deus receba suas orações se você usa a sua boca para difamação? Oração e difamação não combinam. Se com a sua boca você fere, você amaldiçoa, você reclama, você murmura, você fofoca, e depois você vai aos pés do Senhor como se nada tivesse acontecido, você acha que Deus vai ouvir as suas orações e atender os seus pedidos? Analise, quando uma pessoa fala mal de você e você fica sabendo, você confia nessa pessoa novamente? Você se abre com essa pessoa novamente? Eu não. Então, no Salmo 144, no versículo 13, Salmo 34, versículo 13. Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Então, Deus se inclina para ouvir as orações do justo. Deus se inclina para ouvir as orações daquele que guarda a sua língua de falar o mal, que a usa para fazer o bem, para manter a paz. Em Mateus 12, no versículo 34, o Senhor nos fala. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do bom tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Então, se a sua boca fala coisas boas, o seu coração é bom. Se a sua boca fala coisas más, você tem um coração mau, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Cheio de inveja, cheio de maldade, cheio de ira. Se a sua boca está cheia de amargura, de crítica, de maldição, isso mostra que o seu coração precisa ser tratado. E Deus quer tratar o nosso coração antes de ouvir as nossas orações. E não adianta você ter uma oração bonita e fazer aquilo que desagrada ao Pai. Não adianta. Mas existem passos para que a sua oração seja ouvida. Existem passos para que não haja nenhum céu de bronze, nada que impeça Deus de ouvir e responder às suas orações. Porque o nosso Deus, ele é tardio em irar-se e pronto a perdoar. Ele é magnânimo, ele é bondoso. Então você precisa reconhecer e confessar. Reconheça para Deus, se ajoelhe diante de Deus, confesse aquilo que você faz. Enquanto eu estou falando aqui com você, Deus me trata também. Porque eu sou humano, eu sou pecador, eu preciso me policiar o dia a dia. Então você precisa reconhecer perdão, você precisa reprogramar a sua boca, a sua fala, você precisa vigiar. A palavra de Deus nos diz, orem e vigiem, porque o inimigo de nossas almas anda ao nosso derredor. E o que é reconhecer?
Muitas vezes você pode falar, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso, eu sou sincero. Não, você é cruel. Ah, eu tenho gênio forte. Não, você é maldoso. Eu usava essas mesmas desculpas. Eu falo o que eu penso, eu tenho gênio forte, eu sou verdadeira. Não, eu destruí a vida das pessoas com a minha língua, quando eu não conhecia a Deus. Mas hoje o Espírito Santo, Deus teve misericórdia de mim, o Espírito Santo teve misericórdia de mim. Então o Espírito Santo está te pedindo e dizendo, é pecado, não é temperamento, é pecado da língua. Não é sinceridade, é pecado. Você está destruindo. Então, quando você reconhece, você precisa falar, Senhor, eu peco com a minha boca, Senhor, eu amaldiçoo os meus irmãos, eu confesso, eu faço fofoca, eu falo mal, eu murmuro, eu nunca estou contente. E logo em seguida, peça perdão. Peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas, se necessário for, pessoas que você magoou. Eu dei um exemplo aqui ontem de manhã, eu estava nervosa, eu magoei a minha filha, mas eu pedi perdão, é perdão. Senhor, eu pequei contra ti, Pai, eu não pequei contra minha filha, eu pequei contra ti, me perdoa, e depois, primeiro eu conserto com Deus, depois eu conserto com a pessoa. Em Tiago 5,16, a palavra nos diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. Seja bem-vinda, Andréia, em nome de Jesus. Então, além de você pedir perdão, você precisa, talvez, pedir perdão ao seu cônjuge, pedir perdão aos seus filhos, pedir perdão aos seus amigos, pedir perdão a alguém que você falou mal, alguém que você humilhou com palavras. E as palavras que a gente fala, elas não voltam. Mas o seu arrependimento verdadeiro pode reconstruir este relacionamento que foi destruído pela sua língua. Aleluia. E o terceiro passo, reprograme a sua fala. Como está em Efésios 4:29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquilo que servir para boa, para edificação, para promover a paz. Troque a murmuração pela gratidão. Senhor, que bom que eu tenho este copo de água, eu posso beber, Senhor. Enquanto muitas pessoas, Senhor, bebem água da torneira, ou muitas vezes não tem água para beber. Troque a fofoca pela oração, a oração sincera, um coração rendido. Troque a crítica destrutiva para o confronto em amor, se necessário. Se a pessoa não pediu a sua opinião, fique calado, fique em silêncio. Muitas vezes a pessoa não quer saber da sua opinião, a pessoa não te perguntou nada, mas nós temos essa mania, nós sentimos inveja e nós queremos destruir aquela pessoa. Troque as maldições por bênção. Inclusive, abençoe você mesma. Senhor, eu sou abençoada. Senhor, os meus planos vão dar certo. Senhor, o Senhor é comigo. Pai, eu abençoo meu filho, eu abençoo meu esposo, eu abençoo meu casamento. Senhor, eu me abençoo, Pai. Eu sou nação santa, sou povo eleito, nação escolhida, povo santo de Deus, Pai, que vou herdar a salvação. Em vez de você falar, não vai dar certo para mim, diga, Deus está comigo, Ele está trabalhando, o Senhor Jesus é por mim. Em vez de dizer você não presta, diga, o que você fez foi errado, mas eu creio que você pode mudar, eu creio.
Em vez de reclamar tudo, agradeça pelo que você tem, pelo pão, pela família, pela casa. Pode não ser a casa que você quer, pode não ser o carro que você quer, mas tem pessoas que estão na rua mendigando o pão. E vigie o que você diz por pelo menos uma semana. Ore no Salmo 41, 141, 3. Salmo 141, 3 está: assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Peça ao Senhor, coloca, Senhor, sentinelas à porta de cada um dos meus 5 sentidos, Pai. Assume o controle da minha fala, assume o controle do que eu digo, Senhor, guarda os meus lábios. Põe guarda a minha boca, a porta dos meus lábios. Essa oração tem que ser diária. Aleluia. Senhor, segura minha boca, Senhor, antes que eu fale o que eu não devo. Refreia minha língua de falar maldade, Senhor. Pense antes de responder. Passe na peneira. Se o que você faz vai edificar a pessoa? É verdade? Você sabe da fonte real, da primeira fonte? É necessário? Vai ajudar? Você vai falar em amor? Se não passarem 2 peneiras dessas, deixa para lá. Se não passar nessas peneiras, não fale. E quando a sua língua ela é tratada por Deus, você fica com a consciência limpa, você ora sem peso, você tem prazer em entrar na oração. O Espírito Santo, ele não se entristece com a sua palavra. Aí você fala, a minha boca, que antes amaldiçoava, agora abençoa. Você viu em Tiago 3 aqui, fala sobre a nossa língua, que a nossa língua tem poder de bênção e de maldição, que a nossa língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Escolha hoje abençoar a vida das pessoas. No versículo 10 de Tiago 3 está assim: e assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Então, Tiago 3, ele está nos chamando, está fazendo um convite a nós nos conscientizarmos de como nós estamos usando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, o nosso corpo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que você use a sua boca como fonte de vida. Deus quer usar a sua boca na intercessão. Deus quer que você use a sua boca para louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Mas você precisa se despir de velhos hábitos, você precisa se limpar, se purificar, porque a palavra de Deus nos diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E é necessário que aqueles que me adorem sejam santos. Então, neste momento, eu te convido a fazer uma autoanálise de si mesmo. Você reclama muito? Quando você está no seu lar, você grita, você usa palavras duras, você fala da vida dos outros, você mais critica do que agradece. Então, Deus hoje ele não quer só mudar o seu vocabulário, Deus quer te limpar, Deus quer curar o seu coração, quer usar a sua boca para liberar cura, liberar vida, liberar bênçãos. Amém? Se você hoje assume este objetivo, este projeto de se purificar, se limpar, para que as suas orações subam direto
trono de Deus, para que as suas orações sejam ouvidas e respondidas. Eu vou fazer uma oração aqui. Se você assume esse compromisso hoje, repita comigo. Senhor, meu Deus, hoje eu reconheço que tenho pecado com a minha boca. Tenho reclamado, murmurado, falado mal das pessoas, ferido as pessoas com palavras duras. Senhor, eu tenho usado a minha boca para falar o mal, para fazer o mal. Perdoa-me, Senhor, por cada palavra que entristeceu o teu Espírito Santo, Pai, que feriu pessoas, que abriu brechas na minha casa, na minha vida. Eu te peço, Senhor Jesus, lava os meus lábios, cura o meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Coloca guarda, Senhor, sentinelas à porta dos meus lábios. Ensina-me a falar de vida, a edificar, a abençoar. Que a mesma boca que ora, que te louva, não seja mais usada para amaldiçoar. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, transforma o meu coração, transforma a minha mente, muda o meu linguajar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que os meus irmãos, Pai, que neste momento fizeram, Senhor, este compromisso contigo, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, que o teu Espírito de vida, Pai, os auxilie, Senhor, nesta fraqueza. Venha e os convença, Pai, do pecado, do juízo e da justiça. Os convença que tu és um Deus que perdoa. Tu és um Deus perdoador e um Deus galardoador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E eu lanço um desafio a você. Leia o livro de Tiago, o versículo 3 inteiro. Leia Efésios, o versículo 4 inteiro, ou do 25 ao 32. Passe um dia intencionalmente vigiando tudo aquilo que sai dos seus lábios. Se você pecou, peça perdão e fala, eu não desisto, Senhor. No fim do dia, você vai perceber os momentos que você murmurou e os momentos que você abençoou. Escolha conscientemente da sua vontade 3 pessoas para você abençoar, para você liberar palavras de bênção, de encorajamento, de gratidão, pessoas que fazem as coisas por você, mas você não consegue reconhecer. E na próxima live, eu estarei trazendo aqui para vocês sobre ira, sobre amargura, sobre a falta do perdão e como esses sentimentos bloqueiam as nossas orações e impedem de chegar até Deus. Amém? Foi um privilégio poder contar com a sua presença. É um privilégio ter todos vocês aqui comigo e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego esta live, Pai. Ah, Senhor, esta live, Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome. Esta live, Pai, é para a honra e glória do Senhor Jesus, para que as pessoas aceitem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra tremenda em cada coração. Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Como o Senhor tem nos transformado diariamente, como o Senhor tem falado comigo, Pai. Em nome de Jesus eu te glorifico, porque o Senhor Espírito Santo de Deus, Senhor, tem me usado. Eu sou um simples vaso de barro na mão do oleiro, Senhor. E eu devolvo a ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação.
Adentra os lares, Pai, transforma as famílias, purifica os corações, Senhor. Abençoa a vida de todos que tiraram um minuto do seu tempo para assistir essa live, Pai. Abençoa cada pessoa que participou, cada pessoa que assistiu, e abençoa, Senhor, aquelas que assistirão, Senhor, futuramente, Pai. Porque as tuas bênçãos celestiais não ficam retidas, Pai, no tempo e no espaço, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio na tua boa obra, Senhor, e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Eu te agradeço. Eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, amado Espírito Santo de Deus. Obrigada por me usar como lhe apraz, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a vida de todos aqui. Abençoa cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Shalom, shalom e até amanhã. A partir das 16h30, 17h30, 18 horas de Brasília, estou dando início à live, amém? Fiquem todos com a paz do Senhor e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.